Olá, queridos, tudo bem? Espero que esteja tudo dentro das conformidades e segundo a paz e a graça que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Queridos, vamos aqui falar um tema mais da Bíblia, como é do feitio aqui do nosso canal. Eu sou o pastor Ricardo de Oliveira, é isso que vos fala. Peço humildemente a sua inscrição aqui no canal. Peço que você dê o like, que é o joinha. Nunca deixe de dar o like, que isso ajuda bastante o YouTube a divulgar o canal. E comente também no vídeo. Eu quero aqui agradecer a minha neta, Ana Luísa, porque todos os vídeos que eu estou produzindo nesses dias, a Ana Luísa, minha neta amada, beijo no teu coração, minha neta querida, você está sempre comentando. E isso tem feito com que o YouTube, eu mesmo quando assisto aqui na minha TV Smart, o YouTube está disponibilizando aí os meus vídeos assim até um atrás do outro e colocando lá novo, bota lá aí, vídeo novo, bacana isso. E muito em parte por causa da minha neta aí e todos vocês também que estão dando like, que estão comentando positivamente, porque os comentários positivos são benéficos, e estão curtindo e dando aí, espalhando, divulgando aí o vídeo para outras pessoas. Isso é muito bom. E quanto mais divulgar, quanto mais espalhar a mensagem, mais alcançaremos vidas preciosas para o reino de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. A questão aqui é uma questão muito séria, porque se trata de falarmos das coisas de Deus e acerca do reino de Deus, da palavra de Deus. E a Bíblia tem um texto lá no profeta Oséias, que eu me nortei muito por esse texto, que diz: o meu povo, alguns dizem que, algumas versões dizem, o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento, ou lhe faltou o conhecimento. E há algumas versões que colocam no tempo presente: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em suma, a falta de conhecimento, ela sempre vai destruir o povo de Deus, quer seja no passado, no presente ou no futuro. Uma certa vez, numa escola dominical, foi perguntado, na classe, aonde Cristo nasceu. E, lamentavelmente, alguns não puderam responder. Teve até um irmão que falou lá, uma cidade que eu jamais ouvi falar, nem lembro direito, mas não souberam responder que Jesus nasceu em Belém, para cumprimento da profecia do profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, que és uma cidade pequena, mas de ti sairá aquele que é o guia, cujos dias são desde os tempos da eternidade. Então, falando até da atemporeidade de Jesus, do Mashiach, e falando que ele nasceria em Belém, Belém da Judéia, porque havia uma outra Belém, Haviam duas cidades chamadas Belém. E a palavra Belém, ela tem um significado bonito, muito belo. No hebraico é Bethlehem. Bethlehem significa casa do pão. Lehem é pão e Bet vem de Bet ou Bat, Bet ou Bat. Bet normalmente é uma conexão, é uma palavra, uma expressão hebraica, um substantivo hebraico, mas para falar no sentido de alguma coisa que é, por exemplo, eu estou na minha casa. Diferente de eu dizer eu estou na casa, aí é uma coisa meio indefinida, Então a diferença de bytes para bits é exatamente essa, que bits dá uma pessoalidade e bytes dá uma impessoalidade, ou seja, pode ser uma casa qualquer. Então, Bethlehem, casa do pão, Graças a Deus que Deus sempre provê para nós coisas boas. Bom, queridos, eu gostaria de tirar aqui contigo uma dúvida. Muita gente tem dúvida: o que levou Moisés a não entrar na terra prometida? O que levou Moisés a não ter o privilégio? Ele que foi um grande homem de Deus, foi um homem que sofreu coisas tremendas no deserto com aquele povo murmurador, e Deus não deixa entrar na terra prometida. Já ouvi muitas vezes pessoas na igreja, e com toda honestidade, dizerem que Moisés não entrou na terra prometida porque Moisés, na segunda vez que Deus mandou ele falar a rocha, ele feriu a rocha e ele falhou com Deus, na verdade. Será que foi só isso? Será que Moisés, só pelo fato
dele ter ferido a rocha 2 vezes, o que demonstra até uma certa condições assim de que ele estava irado, que ele feriu 2 vezes, né, com o cajado, com a vara. Mas será que foi isso? Vamos ver à luz da Bíblia, né? Vamos ver textos da Bíblia. Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, nós encontramos que lá em Êxodo capítulo 17, versículo de número 5, Deus, ele fala para Moisés lá em Meribá, que houve aquela contenda, aquele descontentamento, o povo dizendo que ia morrer de sede, que ia todos morrer no deserto, que Moisés tirou eles para matá-los de sede no deserto e tal. Então Deus, lá em Meribá, a palavra Meribá quer dizer até inclusive contenda, né? Então Deus, ele fala para Moisés, olha Moisés, pega a vara, está em Êxodo 17:5, e fere a rocha. Moisés, no capítulo 16, verso 6, ele faz o ato, ele fere a rocha e sai águas que descedentam o povo lá no deserto. E o povo não morre de sede, porque Deus, ele por meio da rocha, segundo o apóstolo Paulo diz, lá em Coríntios, diz que a rocha que os seguia, a rocha era Cristo. Inclusive, Paulo faz uma identificação da rocha que seguia o povo, da rocha que sempre dava água, e algumas tradições até diz que a rocha tinha pé. Mas é uma coisa meio hilária, meio engraçada, né? Essa tradição é uma tradição que não tem muita base, nem sustentação. Só diz que a rocha os seguia, mas não necessariamente que a rocha tinha pé. Poderia ser qualquer rocha, em qualquer lugar, mas aquela rocha ali, ela tinha um significado grande de provimento, de descedentamento da água que era tão necessária no meio de um deserto causticante. Porque o deserto tem uma característica engraçada e interessante, né? De dia quente demais, muito calor, e à noite é frio, esfria pra caramba, demais. É por isso que Deus, pela coluna de nuvem que tinha, durante o dia a coluna de nuvem que seguiu o povo de Israel, que estava sobre o povo de Israel, durante o dia a coluna de nuvem, ela os protegia do calor causticante do sol, e à noite era uma coluna de fogo. Por quê? Aquecia o povo de Israel, literalmente falando, para que não morressem de frio no deserto. Então vimos aí, queridos, que Deus, ele manda lá em Êxodo 17:5 e 17:6, Moisés tomar a vara e ferir a rocha, e ele faz, e o povo é descedentado, o povo mata a sua sede, tá? E vamos à frente. Aí, em Refidim, já uma outra cidade, Deus manda novamente que Moisés tome a vara. Tá? Então o problema não estava em Moisés tomar a vara, pegar aquela vara ou o cajado que ele levava consigo. O problema não estava, porque o próprio Deus manda ele tomar a vara. Ok? E alguns dizem que a vara de Moisés tinha poderes mágicos, mas isso daí, queridos, com toda sinceridade, isso são devaneios que pessoas têm na mente. Na minha versão, na minha visão, no meu viés, tá? A vara em si só não tinha poder nenhum, se não fosse concedido por Deus. Era apenas um objeto, apenas. Né? Apesar da Bíblia chamar muita atenção, que ele trazia consigo, tem um texto lá de Êxodo, que Moisés levava consigo a vara de Deus. Numa das vezes que ele foi ter com o faraó lá no Egito, e com ele estava a vara de Deus. Mas é interessante que chama não a vara de Moisés, mas a vara de Deus, porque era um instrumento que Deus usava por meio de Moisés, para que quando ele levantasse aquela vara, os portentos de Deus fossem manifestos na terra do Egito. Voltemos aqui ao nosso texto então. Em Refidim, Números 20, versículo 8, Deus, ele se dirige a Moisés de novo, mais uma vez falta de água, e ele diz para fale a rocha, tá? E Moisés, então, levanta sua mão e fere a rocha 2 vezes. Está em Números, capítulo de número 20, o mesmo capítulo 20, no qual Deus manda ele tomar a vara e falar a rocha. Em Números 20, versículo 11, está dizendo que ele fere a rocha 2 vezes. Então muita gente diz, aí o pecado dele não ter entrado na terra prometida foi esse, ele feriu a rocha 2 vezes. A rocha era para ser ferida uma só vez. Aí fazem até uma espécie, vamos dizer assim, de paralelismo, né? Dizendo, de simbolismo, dizendo que a rocha
tinha que ser ferido uma vez, a rocha era Cristo, Cristo foi ferido uma vez só, e não poderia ser ferido segunda vez. Ora, mas isso aí não tem muita sustentação bíblica, não é? Fica mais por lado de uma interpretação, de uma teoria, tá? Então vamos aqui na minha visão, tá? Vou dar textos bíblicos para vocês, vou dar minha opinião a respeito disso. O que levou Moisés a não entrar na terra prometida? Ok, vamos lá então. Em Números 20, versículo 12, Deus fala algo tremendo para Moisés e Arão. Olha o que Deus está dizendo para eles, ó. Porquanto não me crestes em mim para me santificar. Grava bem isso, tá? Diante dos filhos de Israel, por isso não entrareis, não levarás esta congregação na terra que lhes tenho dado. Está em Números 20, versículo 12. Deus está dizendo literalmente que o nome dele, a glória dele, não foi santificada. Então, isso deixa a gente assim, poxa, porque não me santificou? Por que Deus não virou para Moisés e Arão, aqui no caso? E por que não falou assim, porque você não creu em mim e você feriu a rocha 2 vezes, por causa disso você não vai entrar na terra prometida? Não. Algo mais profundo estava em vista nisso aí. E nós vamos dar os versículos aqui que vão declarar para nós qual o real motivo de Moisés não ter entrado na terra prometida. Ok? No livro de Deuteronômios 32, 51, encontramos uma repetição do que Deus fala, mas dessa vez ainda com mais detalhes, tá? No Deuteronômio, que é o livro de Devarim, tá? Devarim, que são as palavras, significa Devarim. Então, 32, 51, tá? Deus está dizendo lá a seguinte coisa para Moisés: porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenda em Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Opa, mais uma vez Deus está dizendo que não houve a santificação devida ao nome dele, e houve uma prevaricação, ou seja, um cometimento de um erro, um equívoco muito grande no meio do povo, por parte de Moisés e do próprio Arão também, que estava junto com ele na empreitada. Ok? Então, Deus está dizendo literalmente. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenda de Meribá, o grande problema, o problema maior foi não ter santificado a Deus. O que significa aqui dar glória ao nome do Senhor, glorificá-lo de alguma forma, de alguma maneira. E nós vamos ver que maneira foi essa, tá? Vamos ver que maneira foi essa aí. Por que não santificaram o nome de Deus? Bom, o problema todo, como já dissemos, é muito mais profundo, né? E a Bíblia, sem sombra de dúvidas, ela vem dizer para nós algo muito tremendo, lá no Salmo 106, versículo 32 e 33, que vai dizer diretamente o texto que Moisés ali teve uma atitude, a atitude de Moisés diante do povo é que comprometeu exatamente a sua ida para a terra prometida. Está dizendo lá, indignaram-se também, está no Salmo 106, tá? Versículo 32 e 33. Indignaram-se também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés. Olha aí, ó. Indignaram-no, melhor dizendo, indignaram-no junto às águas da contenda. Ó. Houve uma indignação da parte de Deus com a atitude de Moisés. De sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram o seu espírito. Ou seja, Moisés foi instigado a se enervar, a ficar aborrecido, coisa que era própria, né, daquela geração lá do deserto. De modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Irmãos, já estou dando aí para você o motivo real pelo qual Moisés não entrou na terra prometida. Não foi ele ter ferido a rocha 2 vezes, ainda que também isso não foi certo.
mas o motivo mais profundo foi exatamente de Moisés ter falado imprudentemente. E você quer saber qual fala imprudente foi? Vamos lá. Vamos lá então para o texto, né, da Bíblia Sagrada. Se nós lermos Números capítulo 20, versículo 10, onde vamos reconhecer que facilmente o motivo da indignação que Deus teve e da fala imprudente que Moisés proferiu. Vamos ver aqui. Diz lá, Números 20, 10. E Moisés e Arão, falei contigo que Arão estava junto com Moisés na empreitada? Aqui o texto está dizendo claramente isso, né? Aí nós vamos reconhecer facilmente aqui o motivo do porquê houve exatamente esse problema na vida de Moisés, né? Ainda que Moisés ele viu a terra, e há uma tradição judaica que diz que quem vê a terra, que ele viu terra por toda a sua extensão, ele, segundo uma tradição, tá? Isso não está diretamente ligado na Bíblia, mas é uma tradição dentro da cultura judaica, tá? Diz que quem olha a terra automaticamente toma posse da mesma também. De alguma maneira, então, se isso é verdade, Moisés, pelo fato dele ter visto a terra, que Deus ele fala, levanta os teus olhos e vê a terra. E ele olha a terra, vislumbra tudo que está na terra, a beleza da terra da promessa. Então, se essa tradição é verdade, Moisés também tomou posse por ver a terra da promessa, ainda que não tenha entrado com o corpo físico, ok? Mas por que ele não entra? Então vamos lá. Diz lá, Números 20, verso 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes, olha só, aí está o real motivo. Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Olha, Moisés ele está dizendo literalmente, chamou o povo de rebelde, que alguém vê nisso daí uma inflação, porque querendo ou não era o povo de Deus, então só Deus caberia, por isso que você não deve estar falando mal de igreja, de pessoa nenhuma. Ah, o fulano de tal, a igreja tal, assim, por isso que nos meus vídeos aqui eu não tenho esse hábito de citar a igreja A ou B. Isso não cabe a mim, eu não sou juiz. Eu serei julgado pelo juiz, tá? Eu não sou legislador, nem sou juiz. Não sou eu que dou veredito, nem bato o martelo contra igreja alguma. Ainda que saibamos que há alguns lugares, algumas igrejas, que têm hábitos estranhos, antibíblicos, atos que não correspondam a uma vida assim, que esteja regulamentada pela palavra de Deus. E é claro que temos o conselho de Paulo para a gente se afastar dos que andam desordenadamente. Isso ele está falando para a igreja, tá? E as pessoas desordenadas, elas não podem ser as pessoas que estarão de mãos dadas comigo e com você. Temos que ter isso em mente, tá? Mas aqui Moisés ele fala literalmente, ouve agora, rebelde, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Nós vemos nessa expressão uma expressão de egoísmo, de autossuficiência, de arrogância. Porque Moisés ele está dando a entender que ele da rocha ele podia tirar água a hora que ele quisesse. E ele faz uma indagação, nós porventura vamos tirar água? Ele não diz, por exemplo, porventura Deus vai tirar água desta rocha para dar a vocês? Se ele tivesse colocado, santificado o nome do Senhor, por isso que Deus fala lá, nos textos que lemos anteriormente, lá de Êxodo, que não santificou o meu nome, ou seja, não deu a Deus a glória devida que lhe deveria ser dada. Então Deus fala isso literalmente, claramente para Moisés. Então ele aqui diz que ele tinha o poder, literalmente, juntamente com Arão, né, de tirar a água da rocha para dar ao povo. Mas se ele tivesse dito assim, ouve agora, rebelde, tudo bem, uma palavra de ira, né? Com certeza Deus vai tirar a água dessa rocha para vocês? Aí ele estaria colocando o nome de Deus, estaria colocando Deus como o autor dos milagres que aconteciam em toda a trajetória dele com o povo de Israel lá pelo deserto, que ocorreram muitos milagres ali naquele período, desde a saída do Egito até a caminhada pelo deserto.
Então, queridos, que sempre tenhamos em mente uma coisa: em tudo glorifiquemos a Deus. Em tudo coloquemos Deus em primeiro lugar, porque tudo é por meio dele. Tudo é para a glória dele e tudo é para ele. Tudo que fazemos, tudo que temos, tudo que somos é para a glória de Deus. E é ele quem faz tudo isso. Eu não tenho poder para fazer nada se não for dado minha autoridade e o poder que Deus pode me legar. Eu não tenho poder para dizer coisíssimo algum acontecer nada. Tem gente que diz aí que eu vou lá me encontrar com o profeta fulano na igreja tal. Que lá esse profeta, esse homem de Deus, esse varão de Deus, esse homem que Deus tem dado sinais, ele faz sinais e a glória fica para o homem. Porque na verdade eu já vi muitas romarias, só falando palavras assim, para se encontrar com supostos homens que fazem milagres no meio de nós, nos dias de hoje. E pessoas afluem para ver esses homens, para tocar neles, para tocar num objeto dele ou dela, né? Tinha uma igreja, inclusive, aí, eu não preciso falar nome, que eu não falo, né? É difícil falar nome de igreja, só se for uma coisa muito extrema, que o pastor lá disse que se beijassem o pé da esposa dele, as pessoas iam ser curadas. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Então, a glória é de quem nesse caso? É do pé da esposa do tal pastor que, se beijasse o pé da mulher dele, a pessoa ficaria curada. Mas tem um detalhe: para beijar o pé da esposa dele, tinha uma fila, inclusive, na igreja, uma fila. Tinha que dar R$100, aí tinha um cesto enorme, enorme, e lá a pessoa botava os R$100, depois que botasse os R$100, tinha 2 obreiros um do lado do outro, os obreiros fortes, pareciam os guarda-costa, parecia mais aqueles seguranças do que obreiros, e lá depois que botasse os R$100, dava o beijo, aí vinha outro, já colocava, e assim vai. Então se tornou um comércio que não se está glorificando o nome de Deus com isso. E o erro de Moisés foi exatamente esse, no meu viés de interpretação, tá? Na minha visão bíblica, eu vejo que não foi só o fato dele ferir a rocha 2 vezes, mas foi algo bem mais profundo que foi isso. Tanto é que Deus não chama a atenção dele por ele ferir a rocha 2 vezes. Deus não diz, porque tu feriu a rocha 2 vezes, você não vai entrar na terra prometida. Não, Deus fala, você não santificou o meu nome diante dos filhos de Israel. Você não me santificou diante dos filhos de Israel. Por isso, Deus, ele diz para ele exatamente que, essa sentença aqui de Números. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes, agora ouvi, rebeldes, porventura tiraremos água. Ou seja, a ação seria dele, não de Deus. Tiraremos água desta rocha para vocês? Então, queridos, vamos glorificar sempre a Deus em tudo que fazemos para a glória e a honra dele, na obra dele, porque ele é o dono e é o Senhor da obra. Oremos. Querido e bendito Deus, te damos graças, meu Pai, por mais esta palavra, a qual creio, Senhor, de todo o coração que ela não voltará vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. Abençoa cada coração, cada vida, cada família aqui constituída e dá-nos graça para sempre trazer uma palavra abençoadora para o teu povo. Nós te rogamos, te pedimos tudo isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo, amados. Shalom.